Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta segunda-feira à tarde, já quase noite do dia 13/1/2025. Eu venho aqui mais uma vez só para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama. E nesse vídeo eu quero te contar sobre mais um nome que foi especulado. Agora é um angolano que joga no futebol turco, muito bem recomendado, e eu tive até vendo nos highlights, ali nos vídeos, todo mundo joga muita bola. E olha só, no meio dessa informação aonde o Vasco busca um atacante de lado de campo, se eu te contar quem que o Alexandre Pássaro agencia, que é atacante do Vasco, tu vai cair para trás. E em falar em atacante, teve nomes aqui especulados que fecharam com outros clubes e parece que cada dia que passa as opções estão reduzindo e o Vasco não contrata. Mas contrapartida, a tia Leila teve falando dessa negociação do Rony, se ele vai ficar, se ele vai sair, e no meio do caminho ele falou do Dudu. E categoricamente o Dudu mandou a tia Leila ir tomar exatamente aonde você pensou. Vou trazer, eu tenho que trazer esse corte, não tem jeito, mas vamos falar muito sobre a renovação do Verratti, sobre uma possível cirurgia que o Adson vai ter que passar de novo e agora só volta no Campeonato Brasileiro, sobre a preparação do Vasco, que já está colocando os ingressos à venda, já tem um árbitro para essa partida contra o Bangu, e também vamos falar aqui dos meninos lá na Copinha de futebol sub-20 que se classificaram para a terceira fase debaixo de pressão, e o Felipe Gabriel deu uma aula, primeiro como goleiro, claro, debaixo ali do seu ofício, debaixo das traves, e também de experiência e maturidade. Depois da vinheta você fica sabendo disso tudo, já já eu volto. Se lembra do Léo Jacó que eu falei que poderia estar também entre os profissionais? Menino brocou, tá? Foi ele que garantiu, o gol dele garantiu a classificação dos meninos da base para a terceira fase da Copinha. Vinheta e já já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 102 mil inscritos aqui nesse canal. Já estamos caminhando para 103 mil inscritos. Você que chegou aqui agora, não é inscrito, se gostar da forma que nós conduzimos aqui as notícias do Vasco, não esqueça, se inscreva e ative o sininho das notificações. E também para todos vocês que estão aqui, primeiro, muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelos seus comentários e muito obrigado pelos seus likes. Lembrando, para quem já está acostumado a me acompanhar, o like ajuda demais aqui no nosso trabalho. Então, se você quer apoiar o meu trabalho, deixe o seu like, ele é bem importante para esse vídeo chegar até mais vascaínos e o canal continuar crescendo. Agora vamos falar aqui sobre o aniversariante do dia, que tem quase a idade de São Januário. E detalhe, é um ícone, sabe, humorista, referência, eu acho que não só para minha geração, mas para todas as gerações. Estou falando de Renato Aragão, muito vascaíno, o famoso Didi, completou 90 anos no dia de hoje. Quem também está fazendo aniversário no dia de hoje é o Caio, o Lucas Eduardo. Teve até estreando aí no profissional, ou jogando pelo profissional, estreando no Campeonato Carioca. E em falar da base, tá aqui, ó, com o gol de Léo Jacó, aos 19 minutos do primeiro tempo, Vasco cravou a sua vaga, também a sua permanência na Copinha, porque agora são fases eliminatórias. Perdeu, volta para casa. Claro, jogo 1-1, 0-0, empate, pênalti, da mesma forma, foi eliminado ali, não tem jeito, meu irmão. E com esse gol aqui, ó, de uma belíssima jogada do Vasco, que fez a sua melhor partida na Copinha, não é porque venceu, não. Vasco venceu, convenceu, com 75 minutos, ou com aproximadamente 30 minutos do segundo tempo. Perdeu um jogador, ficou debaixo de uma pressão terrível, porque o Vasco jogou na casa do adversário. Realmente, os mais de 3 mil ingressos que tinha ali, era quem estava torcendo para o time do Juventus. Só que tem um detalhe, esse rapaz aqui, ó, já coloca o Léo Jacó, mas esse rapaz aqui,
além dele ter mostrado toda a sua capacidade como goleiro do Vasco e líder que é um líder nato, mostrou também muita maturidade, foi muito hostilizado, xingaram ele, xingaram a namorada do cara, tipo assim, arremessaram objetos em direção que chegou a atingir o goleiro do Vasco, mas com isso tudo, ele pegou tudo aquilo que estavam fazendo ali para tentar desestabilizar ele e usou a favor do Vasco, ganhando tempo, claro, cavando ali, esperando o juiz tomar uma providência, e isso acabou favorecendo o Vasco. Ele também é um dos responsáveis por essa classificação. O Vasco chega na terceira fase da Copinha e deu uma animada, porque, olha, os jogos do Vasco da fase lá de grupo foram horrorosos, foram 3 empates. Hoje o Vasco venceu e venceu com equilíbrio. E o Léo Jacó, ele teve falando ali, pelo menos, as câmeras da Cazé TV. Vamos ouvir. Falasse um pouco como é que foi viver esse jogo de hoje, que foi um jogo dramático demais, e sobre o seu gol também. Primeiramente eu quero agradecer a Deus e a toda a torcida do Vasco, e também quero agradecer a todo o departamento médico do Vasco da Gama. E eu tô muito alegre, cara. Deus é muito bom. Deus honra, o trabalho devolve, eu aprendi isso. Então tá aí, Deus honra e o trabalho devolve e devolveu. E o Léo Jacó foi aí, no caso, um dos heróis dessa classificação. Agora, falando um pouco sobre o time profissional ou o elenco principal do Vasco da Gama, que está se preparando, né, em uma pré-temporada, eu acho que até em 2 períodos, pelo menos até esse momento, aquele elenco, aquele mistão, vai entrar em campo mais uma vez. A data agora é na quinta-feira, às 21h30. Mais uma vez esse jogo será televisionado. Só tem um detalhe, já disse mais cedo e vou repetir. Vai passar também na Vasco TV. Todos os jogos que o Vasco for mandante irá passar na Vasco TV. Mas para você que quiser ir ao estádio, o ingresso, rapaz, eu pensei, tá? Eu pensei que os ingressos estariam naquele valor de R$80 arquibancada, porque o Nova Iguaçu era o mandante. Mas não, Vasco como mandante, eu acho esses valores aqui altos, tá? Para um jogo que não tem muito apelo, ingresso de arquibancada R$80, setor VIP 110 e sociais 140, tipo assim, na minha humilde opinião. Para mim tá caro. O ano passado os valores estavam mais baixos, mas eu queria saber da sua opinião. E para esse jogo, já temos aqui o árbitro. Jodes Nascimentos de Souza será o soprador de apito. Com ele estará o Thiago Filemon, juntamente com a Nayara Mendes. Serão os 2 assistentes. E como agora toda a partida do Carioca tem VAR, o VAR será o Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Então esse aqui é o quadro de arbitragem, mas o elenco principal do Vasco continua na sua pré-temporada e hoje, mais uma vez, ali a Vasco TV teve publicando algumas imagens do treinamento do Vasco da Gama e esse time está programado para poder estrear contra o Madureira em uma quinta-feira lá em Manaus. Povo da Amazônia, povo manauara, deve estar feliz da vida porque vai ver todo o elenco titular, até também eu acho que os reforços que estão chegando, como o Tietê. Eu acho que até lá, de repente, o Maurício Lemos também pode virar uma opção. Não se sabe como é que o Maurício Lemos chega. E inclusive, né, em falar desse elenco, precisamos falar do Adson, que não volta agora, tá? Tá todo mundo fazendo pré-temporada, mas segundo o Fábio Azevedo, nós tínhamos também essa informação, mas como não tínhamos certeza, não conseguimos confirmar. Nós já sabíamos ali que, de repente, o Adson precisaria passar por mais uma intervenção cirúrgica. Está dizendo aqui agora o Fábio Azevedo. O NTCast repercutiu lá o Leandro Mendonça, mas a informação é essa. Jogador, ele deve voltar somente em fevereiro, mas alguns já estão dando como certo seu retorno em março, quando começar o Campeonato Brasileiro. Então, de repente, o Adson vai ter que passar por mais uma intervenção e ainda ter ali a sua pré-temporada em separado para poder chegar mais ou menos igual os outros jogadores. Por mais que tenha perdido tempo, já tinha feito essa intervenção devido, né, uma cirurgia, estava com estresse ali na sua tíbia, enfim, parece que criou uma fissura e aí coloca a placa para poder calcificar. Infelizmente, ele começou a se sentir incomodado com a placa e agora não se sabe até que ponto
essa cirurgia, ele vai ter que repetir todo o processo ou se já está mais ou menos também estruturado devido à primeira intervenção. Então vamos ter que esperar, mas é certo que o Adson só volta de repente em fevereiro e não vai fazer essa pré-temporada. E aí fica essa questão, né? Será que é por isso que o Vasco também está atrás de um outro jogador de lado de campo? Porque tínhamos muita expectativa que o Adson voltasse junto com o elenco, mas infelizmente isso não aconteceu. Para mim poder seguir, a apresentação de Lucas Oliveira e Tietê acontecerá terça-feira. Vasco da Gama informou por meio da sua assessoria que o volante Tietê e o zagueiro Lucas Oliveira serão apresentados na coletiva de imprensa na terça-feira, dia 14/1, no CT Moacir Barbosa, às 15 horas, e eu e o Amadeuzinho estaremos lá para essa cobertura. De repente eu faço um vídeo direto de São Januário, já vou separar ali a nossa pergunta, gravar, e também as informações do Vasco, e também tentar coletar mais alguma coisa lá, ou de repente nós vamos fazer ao vivo. Estou tentando aqui organizar para saber como é que vai ser amanhã à tarde. Se de repente não subir o vídeo, vai subir a live direto do CT Moacir Barbosa. E em falar em jogadores da zaga como Lucas Oliveira, que vai ser apresentado, está aqui, ó, Capasso não vai para o Peñarol. O jornalista Bichi Amaro, vou pegar aqui o nome do cabra direitinho, Matias Amário, é porque deve ter um significado lá do arroba do cara, mas o Matias Amaro, que cobre o futebol uruguaio, informou que o representante de Capasso, Juan Tavola, encerrou as negociações do zagueiro com o Peñarol. Não há acordo, não se sabe os valores que foram oferecidos ao Capasso, não se sabe os valores que foram oferecidos ao Vasco, mas eu acho que essa negociação nem chegou até o Vasco. Os representantes estavam ali tratando e o cara resolveu encerrar com o Peñarol. Então o Peñarol, ele não vai contratar o Manu Capasso. Para mim poder seguir, está aqui, ó, empresário de Verrete chega no Rio de Janeiro para conversar com a diretoria. A diretoria vascaína se reuniu com o Hernan Bernadello, ou Bernadejo, porque quando é 2L tem som de J. Empresário de Verrete, que está no Rio de Janeiro. Uma valorização salarial é a principal demanda do atacante argentino. Verrete tem contrato com o Vasco até dezembro, com cláusula de renovação automática até dezembro de 2026, caso ele dispute 60% dos jogos este ano. Todos esses jogadores que têm a possibilidade de assinar um pré-contrato no meio do ano já estão conversando. Então, não é só o Verrete, é o Verrete e outros jogadores também. E aí sim, o Verrete segue treinando normalmente no CT Moacir Barbosa. Ele que busca uma renovação com o Vasco, uma valorização salarial, parece que isso vai rolar, parece aquela promessa que fizeram o Verrete, vão cumprir. E o Verrete é um dos principais jogadores do Vasco. Agora, para quem estava aí sonhando ainda com o Coelho, não. Segundo o César Luiz Melo, ele tem negócio já acertado com o Atlético Mineiro e tudo indica que o Coelho do Atlético Paranaense vai parar no Atlético Mineiro. Engraçado que o Kardec saiu do Mineiro para ir para o Paranaense. Enfim, e esse daqui também que muita gente especulou, que é o Joseph Martinez. Muita gente falando que ele era goleador, que era um bom atacante, mas já está tudo certo. O São José Earthquakes já fechou a negociação com o atacante. E aí o Vasco continua, sabe, nessa odisseia de ir atrás de um jogador de ataque. E esse daqui foi apurado aqui por nós. Chegou ao nosso conhecimento que o ponta-direita, Lloyd Augusto, do eSport, está sendo observado pelo scout do Vasco, ou pelo scout vascaíno, nas últimas semanas. O angolano tem 24 anos, 1,83 m e viria para reforçar o ataque. O atleta tem vínculo com a equipe turca até junho de 2027. O seu valor de mercado é de 10 milhões de reais. A intenção do Vasco é trazer o atleta por empréstimo. E eu estive vendo alguns vídeos do jogador e fiquei, sabe, olha, os vídeos são legais, mas não quer dizer também que se chegar aqui vai conseguir, no caso, corresponder às nossas expectativas. É mais um jogador que eu tive que fazer um Google. Tem um bom desempenho no time onde ele joga, mas
Sinceramente, não sei se viria para poder assumir essa responsabilidade de ser um titular absoluto jogando pelos lados do campo. É um jogador de profundidade, estilo que o Carille quer. E parece muito com esse senhor aqui, ó. Agora, o que eu não esperava, e essa é uma curiosidade, a informação vem lá do Atenção Vascaínos, é que o Alexandre Pássaro é o agente do atacante colombiano. Aí, meu irmão, aí, meu Deus do céu, está tudo explicado. E em falar em informações que vem lá do Atenção Vascaínos, o Vasco sondou a situação de Rony e o seu pai confirmou o interesse do Vasco. Só que o Vasco buscava o jogador por empréstimo com uma divisão de salários, ou seja, o Vasco pagar a metade e o Palmeiras pagar a outra metade. Contudo, o Rony ou ele vai ficar no Palmeiras ou ele vai ser negociado em definitivo. Esse tipo de negócio não seduziu o Rony, que pretende permanecer, pelo menos no Palmeiras, até que chegue uma proposta. E aí a Leila teve falando sobre essa situação do Rony. É bom pra gente poder entender, porque quem teve muito próximo de contratar o Rony, segundo a Leila, foi o Clube das Laranjeiras, lá o Flucê. Só que tem um detalhe, parece que o Rony também não quis ir. E aí a Leila, ela teve falando que o Rony, ele tem as portas abertas, que ele não saiu pelos fundos, que ele é um jogador que tem contrato, e se ele não for embora, ele vai ajudar o time do Palmeiras, e deu aquela estocada no Dudu. Primeiro eu vou colocar o corte aqui da tia Leila falando do Rony, da possibilidade dele permanecer. Para quem tá alimentando essa esperança, parece ser muito difícil vir pro Vasco. E no meio desse caminho, ela é lá dando uma alfinetada no Dudu. Se liga. Estava encaminhado, não é? Eu estava certa. Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres. E se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. Rapaz, aí o Dudu, nas suas redes sociais, mandou: o caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora... Aí marcou lá o arroba da Leila Pereira. Senhora Leila Pereira, me esquece e vai tomar no... É isso aí, irmão. Cara, detalhe, tá? Tá todo mundo dizendo que esse confronto entre Palmeiras e Cruzeiro vai mudar pelo menos a atmosfera devido a toda essa rivalidade. Já existe uma rivalidade gigantesca entre Palmeiras e Cruzeiro em termos de torcida. Eles vivem ali se enfrentando. E, cara, essa situação do Dudu ter ido pra lá e ela vir dizer que gerou um prejuízo gigantesco, que o Palmeiras não ganhou nada e que ele saiu pelas portas dos fundos. E o próprio Dudu ir lá e manda... Rapaz, o cara mandou, velho. O cara mandou sem dó e sem piedade. E eu fico, às vezes, sabe, aqui abismado, né? Eu queria comentar a situação lá do Felipe Gabriel, porque eu achei que tá faltando, sabe, uma reeducação na torcida. Pô, você ir lá, zoar, xingar, botar pressão, agora ficar tacando coisas no cara, ficar xingando lá a companheira do cara ou a namorada, não é legal. Mas aí tem um jogador profissional com uma das maiores, sabe, personalidades hoje do futebol. Ela é presidente do Palmeiras e ali, olha a treta. E aquilo, né, meu irmão? Eu não tô aqui falando que o Dudu tá certo ou errado, eu não vou jogar essa parada, mas também quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer. Mas eu queria saber, era da sua opinião. Eu queria ouvir, era a sua opinião. Porque o atacante angolano pode dar certo no Vasco? Pô, meu irmão, trouxeram ali o Emerson Rivaldo, que é agenciado pelo Passarudo. Meu Deus do céu. E ainda tem essa questão do Verratti,
que já está treinando, já está com negociações avançadas para poder melhorar o seu salário. Ele deve ficar até o final de 26. Eu acho que o Verratti vai acabar se aposentando no Vasco. E ainda tem a situação do Adson, jogador que vai passar por uma nova cirurgia, e aí a gente não sabe, né? De repente, irá passar. Vamos aguardar quanto tempo é de recuperação. E o Adson hoje faz falta, porque para esse setor, eu nem acho o Adson esse jogador agudo todo, mas é um cara que pode ajudar demais. E ainda tem a situação de jogadores que o Vasco especula, aí aparecem em outros lugares. E fica esse detalhe, né? O tempo tá passando, mas o Vasco promete. Eu até ouvi essa informação, sabe? Não vou fazer piada nem resenha com isso, mas eu ouvi uma informação que o Vasco estaria guardando as 7 chaves, de novo também, esse tipo de notícia. Jogador que a torcida iria gostar. Bom, espero que realmente aconteça, se concretize, porque nós precisamos demais de ter um elenco prontinho para em março já tá todo mundo contratado, todo mundo pronto para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana. Mas aí eu quero saber da sua opinião sobre isso tudo, vídeo um pouco mais corrido, para poder te manter aqui bem atualizado. Eu vou até aproveitar para dar uma olhada, para saber se saiu mais alguma coisa. Vai que o Vasco contratou alguém. Ah, e amanhã a coletiva, tá? Bom, pelo que eu tô vendo aqui, nada assim de, olha, que mereça a gente perder mais um tempo aqui desse vídeo para poder falar, perder ou ganhar, né? Depende da informação. Mas, contudo, a gente vai meter o pé mais tarde, não. Mais tarde eu volto lá no NTCast, mas amanhã de manhã cedinho eu tô aqui para mais um giro de notícias e depois diretamente do CT Moacir Barbosa. Estaremos lá ou num vídeo ou em uma live, beleza? Beijo no coração e eu fui que fui, galera.